Um paciente está preso em um manicômio desde os 6 anos de idade. Sem nenhum diagnóstico, ele é mantido preso por décadas, isolado dos outros pacientes e com o mínimo de contato humano, acusado de levar à loucura e ao suicídio todos que se aproximaram dele. Oi, eu sou a Sara e vou trazer para vocês hoje a resenha do livro O Paciente. Já curte para não se esquecer no final e vamos pro vídeo. O recém-formado médico Parker, que possui excelentes notas, decide trabalhar em um hospital psiquiátrico pequeno e precário porque ele quer ficar junto com a sua namorada, esposa, não me lembro muito bem, porque ela conseguiu uma oportunidade de emprego ali naquela região. Ele já chega no hospital achando que ele ia fazer grandes mudanças, porque ele tinha notas para entrar em ótimos hospitais, ele recebeu ótimas referências, ele poderia estar no lugar que ele quisesse. Então ele era melhor que todo mundo ali, ele ia conseguir fazer o que ninguém conseguiu. Então ele já dá o pontapé com um pouquinho de soberba. Quando ele descobre que tem ali um paciente misterioso, que está preso há décadas e ninguém conseguiu dar um diagnóstico, ele acha que ele vai ser o cara que vai conseguir resolver esse mistério. Quando ele vai atrás desse paciente, ele descobre que ele precisa ter uma autorização para chegar nele. Não é qualquer pessoa que pode chegar perto. E ele precisa da autorização da diretora do hospital. Ele tenta conversar com os outros funcionários e todo mundo diz para ele não chegar perto, porque todo mundo que chega perto se machuca. E tem várias histórias, várias lendas de coisas que esse paciente fez. Meio que gerou uma lenda em volta daquele paciente. As pessoas às vezes nem conhecem, mas só pela fama já morrem de medo de chegar perto do quarto dele. E é claro que isso deixou ele com ainda mais vontade de chegar perto. Ele vai investigando um pouco mais, aí ele descobre que tem uma sala de arquivos que tem vários videocassetes bem antigo, que tem algumas consultas gravadas desse paciente. Lá do início, quando ele chegou ainda criança, e os médicos ainda estavam tentando chegar num diagnóstico para ele. Só que ele percebe que nem todas as fitas estão ali. Ele vê que em momentos estratégicos, quando momentos chaves aconteciam, tinha uma falha entre os vídeos, acabavam pulando alguns pontos importantes. Continuando a investigação, ele descobre que muitos dos colegas de profissões, muitos desses médicos, pessoas que entravam para limpar o quarto, pessoas que levavam a comida para ele, acabaram com um fim trágico, ou acabaram ou então viraram pacientes do hospital porque chegaram à loucura. Acreditando que tudo não se passava de crendice, de lenda urbana e que aquele paciente poderia estar preso ali injustamente, ele decide iniciar o diagnóstico dele para começar a fazer um tratamento com esse paciente. Se eu der continuidade para a história a partir daqui, eu vou acabar dando alguns spoilers, então eu vou parar e a partir daqui a gente começa a entender um pouco mais desse paciente. O livro é narrado através do relato do médico em um blog de profissionais da área que falam sobre casos diferentes na profissão, sobre tratamentos ali um pouco peculiares. Então todos os dias ali ele chega em casa e ele fala um pouquinho sobre como ele avançou naquele caso no dia. Vamos falar um pouquinho agora do paciente rapidinho. Ele chega ali muito novo, então com 6 anos, como eu falei lá no início, e alguns médicos tentam fazer o diagnóstico. O que acontece ali, cada vez que eles tentavam fazer o diagnóstico, os sintomas pareciam que mudavam e o diagnóstico ia sempre sendo diferente. Então eles não conseguiam chegar no ponto final porque aquele paciente era no mínimo um pouco complicado. Então vários médicos ali com o perfil do Parker chegou novo ali no hospital, achando que ele estava com tudo fresco na mente, que ele ia conseguir desvendar qualquer mistério. Chegava ali para tentar fazer o tratamento com aquela criança, mas acabavam desistindo depois de um tempo porque chegavam num beco sem saída. Durante a leitura a gente começa a se pôr no lugar dos médicos e no lugar do paciente, se perguntando quem estaria falando a verdade, se todas essas histórias não passam de lendas ou se aquele paciente realmente apresenta um perigo para as pessoas. A gente não sabe se ele é um psicopata, se é algo sobrenatural ou se ele tá ali injustamente. Então é tudo um grande mistério, a gente fica aflito, porque a gente não sabe se a gente tá lendo um livro que vai falar sobre o sobrenatural, se vai falar sobre maldade humana, se vai falar sobre o descaso da medicina. Eu fiquei com um pouco de receio ali de, daqui a pouco, isso é só uma criança mal compreendida que acabou gerando uma grande lenda urbana e ele ficou ali preso por décadas. Eu encontrei ele no Kindle Unlimited, foi bem por acaso, eu tava só pesquisando livros ali de suspense pra ler, apareceu ele. O que eu gostei no final foi que a gente continua refletindo mesmo depois que termina. Então a gente pensa ali se o
que é a realidade naquilo que aconteceu. Eu não posso ficar falando muita coisa aqui sobre o que eu achei, porque senão eu vou acabar entregando spoiler. É impossível falar sobre as minhas reações do final sem entregar algum spoiler. Mas se você gosta de suspense psicológico, tenho certeza que vai gostar, porque vai mexer com a tua cabeça. Por hoje eu fico por aqui. Se você é leitor de suspense e thriller, se inscreve no canal, porque eu pretendo trazer muitas resenhas com esse tipo de livro por aqui. Deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!